Olá a todos e todas. Dando sequência às aulas de redação, eu vou trazer aqui para vocês alguns tópicos do que não se deve fazer em uma redação, tá? Primeiro, não fale com o leitor da redação, não crie um diálogo, não dê conselhos, não fale como se você estivesse aconselhando alguém a fazer alguma coisa. Por exemplo, você pode mudar o mundo, faça a sua parte. As pessoas geralmente utilizam esse tipo de posicionamento na conclusão, quando acham que dessa maneira estão fazendo a proposta de intervenção, quando na verdade estão fazendo algo que não deveria estar sendo feito, que é dialogando com o leitor, com a pessoa que está corrigindo ou lendo a sua redação. Outra coisa, não use ditados populares. É interessante que vocês usem a criatividade, que vocês enriqueçam o texto de vocês com originalidade, porque isso conta muito, tá? Fuja de frases prontas, fuja desses ditados populares que todo mundo utiliza, tá? Usem a criatividade de vocês. Terceiro ponto, não faça a letra muito grande com o intuito de preencher logo as 30 linhas, né? A gente sabe que o mínimo são 25 e o máximo 30 linhas. Não adianta você fazer aquelas letras desproporcionais só para dar logo a quantidade de linhas, quando na realidade de conteúdo ali não tem nada e fica muito feio. Visivelmente fica muito feio a redação dessa maneira, tá? Quarto ponto, não generalize, não use todo mundo, não use ninguém, não use coisas que envolvam uma certa camada, uma certa quantidade de pessoas. Que falem no geral, não falem no geral de maneira nenhuma. Exemplo, todos os políticos são corruptos. Em uma redação é bom evitar esse tipo de posicionamento, porque nem todos são, né? Digamos que a grande maioria sim, mas nem todos são. Quinto, não use gírias. Palavras vulgares e palavrões como tipo assim, né, tá... Essas gírias comuns, né, da atualidade, é interessante que vocês evitem colocar isso na redação. Até porque você pode usar uma linguagem simples para sua redação, não precisa ser aquela linguagem rebuscada, cheia dos R's e dos S's que às vezes nem a gente sabe o significado da palavra, mas a gente coloca porque acha bonito e na realidade não fica tanto. Você pode sim fazer uma redação simples e seguindo o padrão da norma culta, sem utilizar as gírias, tá certo? Sexto ponto, não confunda o significado das conjunções na redação. Empregue-as corretamente. Elas são elementos coesivos importantes em um texto. Elas conectam as orações, elas juntam as orações e as ideias. E o uso incorreto pode causar incoerência em sua redação, certo? Sétimo ponto, não omita preposições. Atente ao uso dos pronomes relativos que, quem e suas flexões, tá? Cujo e suas flexões, cujos, cujas, enfim. Se na oração iniciada pelo pronome relativo houver a exigência dessa preposição, não omitam de maneira nenhuma. É interessante que vocês usem, até para mostrar que o vocabulário de vocês é vasto e que vocês conseguem conectar as orações de maneiras criativas. 8. Deixe o internetês para o dia a dia de vocês. A linguagem adequada para a redação é a norma culta, é a linguagem formal. O internetês ele faz parte da linguagem informal, que a gente usa com os nossos colegas, a gente usa com os nossos familiares, a gente usa nas redes sociais, enfim. Não utilizem VC, às vezes eu pego muita redação que tem VC, TBM, PQ, essas abreviações, elas cortam a nota de vocês na redação, então é interessante que vocês não utilizem de maneira nenhuma. Nona, jamais encha a linguiça. O que é encher linguiça? É ser prolixo. O que é ser prolixo? É você falar coisa demais, sem tanto sentido, só para dar aquela quantidade do que você precisa escrever, do que você tem que colocar, e às vezes nem você está entendendo o que você está falando, você só está escrevendo coisas sem sentido, coisas sem nexo, coisas até que seriam desnecessárias para essa redação, tá? Então, sejam
objetivos, sejam diretos. Não fiquem colocando um monte de informação só para dar a quantidade certa de linhas que são exigidas para uma redação. 10ª, deixe as piadinhas e deboches para os seus colegas. Na redação, use seu senso crítico, com coerência. Não faça críticas levianas e respeite os direitos humanos, tá bom? Existem algumas características que são fundamentais para que a redação ela tenha nota máxima, tá bom? Que são excelente domínio da modalidade escrita formal da língua, formal, tá? Lembrando que a informalidade fica para as redes sociais, fica para o nosso ambiente do dia a dia. A estruturação em parágrafos organizados e bem articulados, que é a introdução, desenvolvimento, conclusão, a introdução dialogando com os argumentos do desenvolvimento e na conclusão ratificando tudo o que foi dito na introdução e no desenvolvimento. Argumentação consistente e fundamentada, ou seja, não é achismo, são coisas realmente que têm uma fundamentação, que têm uma base, tá? Que tem uma coerência. Competência em selecionar, organizar e interpretar informações, fatos e argumentos em defesa de um ponto de vista. Para defender o seu ponto de vista, você precisa estar bem amparado, tá? É interessante prestarem atenção na proposta de redação, porque sempre traz um texto, 2, 3, para que você se baseie naquilo, obtenha aquelas informações, interprete de uma maneira mais próxima possível, e daí sim você poder tecer a sua ideia central e tecer o seu ponto de vista, caso você ainda não tenha uma opinião sobre aquele tema. O repertório diversificado de recursos coesivos que aumentam as informações apresentadas. O tema e o desenvolvimento de forma coerente e os argumentos selecionados são consistentes e a conclusão é relacionada ao ponto de vista adotado. A proposta de intervenção social deverá respeitar os direitos humanos, ou seja, não pode ter preconceito de gênero, de raça, de religião, de cor, não pode ter, tá? Não pode ter nenhuma incitação de ódio, não pode de maneira nenhuma ferir os direitos humanos. Eu vou trazer uma dica aqui para vocês, algumas simples de como fazer a redação, tá? Mínimo de 25 linhas, máximo de 30 linhas, como eu já havia falado aqui. É uma letra regular e legível, para que a gente consiga ler. Letra pequenininha demais não dá para ler, e letra grande demais foge um pouco do padrão, tá? É interessante que vocês usem rascunho. Por quê? Porque às vezes, quando a gente não utiliza rascunho, a gente tem muitas rasuras. E às vezes, quando a gente não utiliza rascunho, a gente deixa de colocar alguma informação que veio depois. Quando você usa o rascunho, você vai ler de novo e você vai escrever de novo. E com essa prática, você vai melhorando a sua escrita cada vez mais. Porque quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica, não é isso? E é interessante que vocês façam uso de caneta preta, porque é o padrão que é cobrado nas provas de redação, nas provas do Enem, né? É a caneta preta, e com isso vocês farão sim uma boa redação. Vocês, pelo menos seguindo esses parâmetros que eu estou trazendo para vocês, vocês vão estar fazendo o que é correto, fazendo a sua redação da melhor maneira possível. À medida que vocês forem assistindo a esses vídeos, eu vou passando a orientação da redação para vocês, tá? Assim como também a proposta de redação com textos bases para que vocês consigam tecer acerca do tema que foi proposto. E aguardem já já, tá?